Me deparei com um vídeo bem reflexivo sobre a morte, gente. Nós vamos morrer, grande parte de nós, mas assim, a grande massa vai ser esquecida. As pessoas que nos conhecem, que lembram da gente, vão morrer até a hora em que você se torna apenas nem a memória mais, porque aqueles que lembravam não lembram, porque já se foi. E o que restou no final? Gente, eu me deparei com esse vídeo que fala, vamos viver o que tiver que viver, já que no fim, até aqueles que lembravam um dia deixarão de existir. Reflexão assim complexa e mórbida. Bem mórbido esse papo, inclusive. Mas vamos conversar sobre ele, porque eu vou falar uns negócios aqui pra vocês que vocês não sabiam sobre mim. A gente vai trazer umas discussões aqui sobre a vida e que a gente vai morrer. E que o rolê é mais embaixo. Então, bora conversar, que eu gostei do vídeo que eu vi e eu quero saber o que vocês pensam sobre o assunto. Então, bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, mais um dia. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Galera, dá uma força que estamos aqui todos os dias com vocês. Gente, sem enrolação, vamos pro vídeo? Hoje o vídeo é tranquilo, ele é reflexivo, ok? Ele vai trazer ali um tipo de pensamento, de conclusão sobre a vida. Mas, gente, é muito interessante uma linha de raciocínio que eu quero trazer aqui para vocês. Então, acredita no vídeo, fica até o final. Acredita nesse vídeo. Vamos lá, o que esse rapaz vai falar? Esse aqui é o influenciador Dominique Bonanza. E ele é muito grande, já tinha visto outros vídeos dele. Quem quiser seguir, vai lá, que ele é influenciador grande, inclusive. Vamos ver aqui o vídeo dele sobre a vida e morte. Existem dois tipos de pessoas, as que vão morrer com vontade, com sonhos, e as que vão morrer com histórias. Não é difícil achar um túmulo abandonado num cemitério, não é difícil achar um cemitério abandonado, onde todo mundo que tá lá já morreu, já foi esquecido, e todo mundo que eles conheciam já morreram, já foram esquecidos. E eles não estão tão distantes da gente. Eles morreram faz 50 anos, isso na história do planeta Terra não é nada, é uma fagulha, é um grão de areia. Um dia, na cabeça das pessoas, você vai ser só aquele... Nossa, quem era aquele cara mesmo? Aquele cara que me dava carona, ele era muito gente boa, esqueci o nome. Nossa, como que é o nome daquele vizinho que a gente teve em tal lugar, em tal bairro? Nossa, aquele cara era gente boa, hein? Deu até um presente pra nossa filha quando ela era pequena, esqueci o nome daquele cara. Você vai simplesmente desaparecer. Tudo que é seu vai desaparecer e o mundo vai continuar girando normalmente. E você com medo de cortar o cabelo, de pintar o cabelo, de colocar um piercing, fazer uma tatuagem. Você com medo de usar aquela roupa que você acha legal, mas todo mundo acha estranho. Vai morrer com uma roupa nova, com etiqueta dentro do guarda-roupa, esperando uma ocasião especial. Tive uma madrasta que ela falou que o pai dela guardava muita bebida, sabe? Tinha uma adega cheia de bebida que ele ficava esperando uma ocasião especial. E eu queria muito saber que ocasião especial ele estava esperando, porque ele morreu e não bebeu nenhuma bebida. Quem bebeu foi os filhos, e quando eles foram beber já estava estragado, tinha virado vinagre as bebidas. Toda vez que alguém me pergunta assim, nossa, como você tem coragem de fazer isso? Eu tenho vontade de perguntar de volta, como que você não tem coragem de fazer isso? Quando você vê uma pessoa doente, tá ligado, em situação terminal, as vontades, os arrependimentos são sempre coisas tão simples. Nossa, devia ter pedido perdão pro meu irmão, devia ter ido passar o Natal com a minha avó, nossa, devia ter não trabalhado tanto, visto meus filhos crescerem. A sua vida não vale o seu rancor, não vale o seu medo, não vale a sua ansiedade. A sua vida não vale o que as outras pessoas pensam de você. Então foda-se, só vive, caralho, só vive. Não, vamos com calma, a gente vai ver os comentários, mas ó, existe uma linha de raciocínio aqui. Já que tudo termina em pó, vou até chegar pertinho. A conclusão da vida é a morte. Há quem diga, o salário do pecado é a morte. Há quem diga. Se no fim tudo se tornará pó, a ponto de nem lembrarem de você, porque você não é uma pessoa famosa, e nem eu. Ok, então a gente fica vivo, aí os filhos lembram, os netos lembram. Bisnetos podem lembrar, mas numa raridade muito extrema, seus tataranetos ouvirão sobre você. Chegamos mais para frente, já não há mais a memória, tá? Não há mais a memória. Pelo menos esse cálculo breve que a gente começa a fazer, sem precisar de muita prova, basta ir no cemitério. Você vai no cemitério, você vai ver túmulo em que foi de tal ano, então as gerações que vieram já não conhecem mais aquela pessoa. Então você chega à conclusão a uma certa idade de que é isso, meus amigos, nasceu para morrer. A conclusão, então, é qual? No vídeo do Dominique, ele, então, chega à seguinte conclusão. Então, viva o que tiver que viver. Tenha coragem para viver,
porque estamos nos prendendo a coisas supérfluas, pequenas, vergonhinhas, miquinhos, de uma existência, meus amigos, que se pá não vai ser nem lembrada. Ok. Só que, gente, o rolê sobre falar da morte é muito mais embaixo. O rolê sobre falar sobre a morte é muito mais embaixo, mórbido e deprimente. Por quê, gente? Porque se você começa a ir numa linha de o propósito da vida, se liga, no propósito da vida, você começa a entrar na primeira fase. A primeira fase é, então, viva. Viva o que tiver que viver. Viva seus prazeres, as dores também, e vamos. Só que aí começa a vir a segunda fase. Se você não brecar o pensamento crítico, começa a vir a segunda fase. E os prazeres são o quê? Pó também. Como assim? Os prazeres também. Ou como ele falou, o cabelo para cortar, a roupa para usar é pó também. Não fica nem o cheiro. É só você lembrar, eu vou falar para vocês como é que eu comecei a pensar sobre isso, que eu entrei, gente, quando eu comecei a cair em mim, que nem os prazeres estão valendo, porque eles também são, é igual água, vai tentar segurar a água. Eu não sei como explicar, mas vou tentar explicar. Tudo bem, gente? A gente é montado através de momentos bons e ruins. Só que, bora viver então, já que vai morrer. Amém, bora lá. E aí você descobre que esses momentos também são esquecíveis. A ponto de você não sentir nem o cheiro deles. Pensa no momento mais prazeroso que você teve. É uma memória só que já está se apagando. Porque o tempo, ele embaça a memória. E aí tá dentro de você aquele momento maravilhoso que você viveu, aquele prazer, aquilo tudo. E aí começa a se tornar apenas um embaçado. Você vai ter outros momentos maravilhosos, graças a Deus, que também é igual água. E aí você começa a ver eles passando e eles estão passando e você olha assim, e eles, o que eles rendem também? Se no final tudo vai virar pó? O sofrimento e o prazer gerando nada. Dentro dessa ideia de que tudo será terminado. Aí, vamos indo. Vamos seguindo uma linha de raciocínio. Você começa a olhar assim e dizer, muitas músicas falam sobre isso. Mas no fim o que restou é as memórias que eu deixei, do bem que eu fiz, o carinho que eu dei, o amor que eu doei. É esse o meu legado. Muita música fala sobre isso. O legado que você deixou. E aí você começa a entrar, a refletir sobre a morte. Você diz, o legado que você deixou para quem? Para as outras pessoas, que também se tornarão pó. E esquecerão do que você fez, porque elas mesmas vão padecer e ir embora. E depois não restou mais nada. E aí vai indo. E aí você diz assim, mas nem os prazeres. E aí você começa a entrar mas gente, qual o propósito de tudo isso, se não o fim de tudo? Enfim, eu vou contar para vocês que isso aí é uma linha de raciocínio, que eu já vi gente falando sobre esse assunto, que é até difícil de expressar. É difícil de explicar a falta de sentido nas coisas boas e nas coisas ruins. A falta de sentido quando você encara a morte. Se tudo vai terminar em pó, nem os prazeres são tão prazerosos assim, pois eles não duram, eles não param de terminar a todo momento. Eles são pedacinhos, coisinhas pequenas que eu estou vivendo. E logo acaba. E eu já vi gente falando sobre isso, eu já vi filósofo falando sobre isso, só que esse tipo de pensamento, isso aí que você vai entrando, conforme você vai encarando a ideia de morte, gente, isso aí não é só um raciocínio, não é só uma forma de pensar, não é só uma conclusão que você chega, uma conclusão filosófica. Isso também traz sentimentos. Por isso é difícil de explicar a falta de sentido quando a gente encara a morte dessa forma. É difícil explicar essa falta de sentido porque você sente ela. Você não só explica ela, você sente. Quando eu vi que do pó retornaremos, eu assim, quem me chamou pra esse rolê moiado? É bem assim. E aí eu vou contar algumas coisas que eu vi que fez mergulhar mais nisso. E como é que eu vi a luz no fim do túnel. Antes, vamos ver os comentários? Obrigado pelo conselho. Vou abrir um privacy. Realmente, tenho que viver. Dito isso, aquele empréstimo de 50 mil no Nubank está bem tentador. Ninguém lembra de mim nem viva, imagina morta. Devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer. Viver com Jesus é a melhor opção. Eu gosto do meu café sem crise existencial. Por favor,
E isso leva à crise existencial. Obrigado. Vou voltar com meu ex. Para, amor. Você entendeu errado. Temos empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos. Mas aí parece que vai ficando pior, porque aí a gente, tipo, não compra nada. E tá cheio de vontade de comprar também um monte de coisa. Coisas o quê? Que se tornaram também pó, minhas amigas. É sobre. E tudo bem. A minha amiga faleceu. Simplesmente foi esquecida em 2 meses. As coisas dela foram surrupiadas. O dinheiro que ela fez extra o mês inteiro, ao invés de ter chegado em casa cedo e se cuidado, foi gastado sem o menor remorso. Só vivam, mesmo vivendo. Nossa, gente, eu tô meio que na frente da galera, né? Mesmo vivendo. Essa conclusão do nada, ela é muito dolorida se você realmente pensar sobre ela. É muito dolorida. Mesmo a sua amiga vivendo. É muito triste a existência para, no final, levar ao esquecimento. Você pergunta qual o propósito, então? Vocês estão entendendo? A morte me assusta muito. É porque a morte é o desconhecido, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo, Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Eu falei pra vocês, há quem diga, o salário do pecado é a morte. Entrei pra relaxar e saí com crise existencial. Aí eu quero contar pra vocês, o rolê que foi comigo. Gente, que pesadelo. Gente, o rolê começou quando eu era criança. Criança não, pré-adolescente. Que você começa a ter mais consciência. Eu tive uma crise existencial na cama, chorando. Minha mãe teve que ir lá me acudir, porque eu cheguei à conclusão de que eu iria morrer. É o desconhecido, o fim de tudo. Eu cheguei, acho que eu tinha uns 13 anos, que, novamente, não é tão criança assim. Você começa... Gente, minha mãe teve que me acudir. Mãe, eu vou morrer. Nós vamos morrer. Eu chegando à conclusão, que merda... Quem me chamou pra esse rolê? Passou anos, tá tudo controladinho. Pega aqui, tá tudo controladinho. Não, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Todo mundo sabe lidar com isso. Tá todo mundo lidando tão bem com isso. Olha, a gente aqui conversando, nem parece que vai morrer. Não, gente, tá tudo bem. Eu vou conseguir lidar com isso até o fim, até quando o rolê chegar. Certo, eu tô bem. Eu tô ótima. Chegou lá na frente, 2020. Aí eu tinha uns lapsos, tinha uns negócios assim, esquisito, de crise existencial. Eu tinha esses negócios. Gente, mas aí o rolê ficou muito ruim em 2020. Nunca contei isso pra vocês. Eu ficava assim, mas assim, gente, não era frequentemente. Era de vez em quando, mas começou já a aparecer quando eu era pré-adolescente. A ponto de eu ter uma crise. Ou seja, socorro. E quando eu falo crise, não é ansiedade, depressão, nada disso. Era uma crise existencial, de você cair em si e não saber onde se escorar para entender que há alegria na vida. Não há, vai morrer, para que eu tô? Nem a alegria tá valendo a pena mais, a passageira também. A gente ficou em casa, eu segui trabalhando em casa, vendendo online, e eu tive contato com 2 obras não, uma reportagem e um documentário. Eu vou até falar aqui para vocês, quem quiser assistir. Eu vi um documentário em 2020 que eu já conhecia. Acabei vendo ele mais na fase adulta. E eu também vi um documentário muito pesado, uma reportagem muito pesada. E todos eles tinham a ver com morte. Pois bem, a gente trancada em casa, eu trabalhando em casa, graças a Deus, para manter o mínimo de sanidade. Quando eu vi aquele documentário, que é um documentário brasileiro, e quando eu vi aquela reportagem, ali as coisas que tava vindo só assim, ó, eu tava lidando bem. Não, ali eu tive uma queda muito forte. E o que é essa queda? Ninguém sabe, gente, eu tô vivendo a vida normal. Mas conforme você vai conversando comigo, você vai percebendo que você tá falando com uma pessoa sem esperança, assim, na vida, sem nada, só aguardando a morte. É mais ou menos esse rolê. O documentário que eu vi é um documentário brasileiro que eu já conhecia quando eu era criança. É muito complicado de assistir, que é o documentário Nós Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que é o nome de um cemitério. É um documentário brasileiro, eles entram dentro de um cemitério, o documentário não tem fala, não tem voz. Mas o que ele é? Ele é de sociologia. Então ele vai mostrar dentro de um cemitério a história dessas pessoas que muitos de nós já esquecemos. Ele pega o túmulo, foca e começa a contar a história daquela pessoa e começa a resgatar. E você vê que é tudo pó no final. E ele passa essa sensação. Ou seja, gente, eu assisti o documentário e muita gente não tem paciência com esse documentário porque realmente ele não é entretenimento.
Ele é um documentário reflexivo e sem fala. Então você tem que ficar prestando atenção nas imagens, na ligação das imagens que ele está fazendo, os grandes acontecimentos históricos, até as pequenas vidas que vão passando para que esses acontecimentos sigam. Então ele vai mostrando pessoas que são pessoas como nós, que é um túmulo no cemitério. Gente do céu, eu assisti o documentário, estou me recuperando até hoje. Tô me recuperando até hoje. E ele sabe que ele passa isso. Ele sabe a mensagem que ele quer passar. Só que eu não tenho cabeça para lidar com isso. Aí tem esse documentário, né? E eu vi fui essa besteira de entrar também numa reportagem de uma mocinha que morreu uma criança. Ela morreu na Colômbia, se eu não me engano. Se chama assim, se vocês colocarem no YouTube. A menina que não poderia ser salva. Tá aqui, eu coloquei no Google. Aí, essa daqui, então. A menina que não podia ser salva. Refere-se a Omaira Sanches, uma jovem colombiana. Pelo menos eu acertei o país. Pra que eu fui ver? O que aconteceu, a situação que acontece com ela, o acidente que acontece com ela, é não poder salvar ela e ter que aguardar ela simplesmente morrer. É uma situação muito difícil, é raro isso acontecer, é raro, mas isso aconteceu e trouxe lá no futuro mudanças na Colômbia de leis para resgate de pessoas em acidentes naturais, em catástrofe, que acontece em cidade, porque a Colômbia parece que ela não teve estrutura para salvar aquela menina, mas também o que aconteceu com ela foi muito grave. Mas para que eu fui assistir? Se você pensar no que eu falei agora, ela estava ali esperando, aguardando morrer. Gente, para que eu fui? Mas eu não sabia, eu estava vendo um negócio normal na TV. Eu ia saber que eu ia cair num limbo sobre reflexão existencial de morte e vida? Mas o que eu fui fazer da minha vida? Amigas, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Misericórdia. Você perde esse sentido, você diz assim, aguardando a morte. Eu só fui mudar, então teve 2020, aí vem 2021. E lembrando, gente, eu conversando normal, não tinha nada disso. Também não me desencadeou uma depressão, não me desencadeou crises de ansiedade, não se trata disso. É uma crise existencial muito difícil de encarar o propósito da vida uma vez que termina dessa forma. Então, diálogo normal, vivendo a vida normalmente, gente. Vivendo a vida normalmente, mas encarando a vida de forma muito mórbida, muito triste e socorro Jesus. E aí, gente, o que acontece? Eu só fui mudar, vamos lá, 2020, né? Aí teve 2021, aí teve 2022, ó, não teve nenhum avanço. 2023, totalmente desiludida da vida, mas trabalhando normal, vivendo a vida, feliz que a gente tinha saído da pandemia. Mas assim, a vida é aquilo, né? Eu, assim, a vida é aquilo. E aí eu começo, então, a me converter. Lembrando que eu já vim de uma família cristã, mas eu não vou entrar muito fundo no assunto, gente, mas falar para vocês, olha, a coisa foi melhorar mesmo, mas mesmo, aqui dentro, quando eu tive uma experiência com Deus, gente, foi quando eu tive uma experiência totalmente individual com Deus, sozinha, sem ninguém para testemunhar, gente, ali, veio o sentido total da vida. Aí eu, agora tá valendo a pena. E eu falo para vocês que da minha fé de vez em quando, mas eu nunca entrei muito a fundo como foi minha conversão. Eu também não vou entrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo também. E ali você olha e a morte ela já não é mais a mesma coisa, porque já cria ali uma visão totalmente diferente sobre a vida e sobre a morte, ainda mais dentro de uma fé que abre guerra contra ela. Tanto é que tem escritos bíblicos do tipo assim, quando Cristo ressuscita, tem textos bíblicos falando, ora morte, onde está a sua vitória? Porque fala sobre a ressurreição. Então, eu só fui realmente ter uma visão otimista sobre a passagem da vida e lidar com a morte, os prazeres, as dores, o propósito de tudo isso, mesmo sendo uma coisa passageira, só foi mudar depois de uma conversão. Quando eu tive ali um contato espiritual muito tenso sozinha. E detalhe, gente, quando eu falo sozinha, eu falo sozinha. Eu não estava frequentando nenhum tipo de culto, nenhum tipo de grupo religioso, nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de centro de religioso, nada de nada, eu não estava frequentando nada. Foi uma experiência totalmente individual. Então, a ideia do Dominique é uma fase em que você encara a morte e olha seus prazeres com mais carinho.
de eu vou viver a vida, você olha a vida com mais carinho. Mas existe um tipo de pensamento sobre a morte em que tira o sentido de tudo, gente. Tira o sentido também até dos prazeres, até também das dores. Você realmente perde muito do sentido. Isso pode levar a crise existencial, assim, pesadíssima. Foi por isso que eu achei interessante o vídeo dele, porque fez me lembrar de como eram uns anos atrás. Porque depois que eu tive a minha conversão, visitar esse lugar, eu já não sinto mais a mesma coisa. Então, falar sobre esse assunto, eu já não sinto mais. Literalmente, gente, no Vale da Sombra da Morte brilhou uma luz. Literalmente. Eu tava no vale. Na sombra da morte, olhando assim, gente, que sentido é esse? Brilhou uma luz no fim do túnel. E aí, quando eu olho para esse assunto, eu já não olho mais com aquela morbidez, com aquela falta de sentido em tudo. Já não tem mais isso. Mas é isso, gente. Me conta aqui se você já teve crise existencial, quais seus pensamentos sobre vida e morte? Nicole, comigo não é assim, eu ignoro totalmente o fato de que eu vou morrer, eu não fico pensando no assunto, ou se vocês já passaram por isso. E me conta também, se você já teve crise existencial, se já foi sobre outros assuntos. Sobre, eu não sei se crise existencial pode ser sobre outros assuntos, eu acho que sim, né? Tipo, o que eu fiz da minha vida? Será que eu tomei o caminho certo? Enfim. Você já aconteceu de você perder muito sentido? Mas assim, perder o sentido, que assim, o que eu tô fazendo aqui? Me conta que eu quero saber. Hoje o assunto é mais profundo. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido e beijo.